Gostaria de iniciar minha fala agradecendo a oportunidade a toda a mesa na imagem da vereadora Elisa, cumprimentar o deputado Cabo Gilberto Silva enquanto companheiro, ex-companheiro, né? Está em outra missão agora, o deputado Valber Vigolino. Mas eu inicio minha fala também dizendo à deputada Ana Campanholo que eu admiro muito o seu trabalho. A senhorita é brilhante na sua atuação. Mas eu inicio minha fala dizendo que eu não vim aqui representar a instituição Polícia Militar, e sim meu caráter individual enquanto cristão e conservador. Né? E, infelizmente, hoje em dia é muito perigoso declarar isso dentro do debate público, porque quando você se diz cristão, imediatamente muitas pessoas colocam você em um patamar de ignorante, em um patamar de retrógrado ou fundamentalista. Mas eles ignoram o fato de que o modelo hoje de sociedade foi instaurado principalmente pela contribuição do cristianismo. Se nós formos ver a nossa base do Código Penal, a nossa base da Constituição, a nossa base do Código de Processo Penal e Civil, nós vemos que a grande contribuição, a essencial contribuição que os ensinamentos e princípios cristãos tiveram nesse processo. A deputada Ana Campanholo vai poder dizer isso muito melhor do que eu, enquanto professora de História, mas o que nós vemos isso? Nós vemos que existe uma intenção de apagar esse fato histórico das escolas. Porque se você for ver e comparar a contribuição que o cristianismo deu em comparação com o que o marxismo deu, nós vemos que é muito mais lógico ensinar o cristianismo nas escolas do que ensinar o marxismo. Porque nós vemos que o cristianismo ele foi base para tudo aquilo que nós conhecemos enquanto civilização ocidental. E eu não digo doutrinar, eu digo ensinar. Eu digo justamente para nós não recairmos nos mesmos erros dos nossos adversários, né? Nós devemos ensinar, devemos demonstrar essa contribuição. Então, eu deixo uma pergunta à deputada Ana Campanholo, e se não for possível ela responder, que fique para o pensamento dos senhores, que será mesmo que são os conservadores que estão promovendo um atraso social? Tendo em vista que tudo aquilo que nós acreditamos foi o que nos trouxe até hoje, grande parte das contribuições, a maioria esmagadora de tudo aquilo que nós inventamos, que construímos durante o tempo, foi feito por meio do cristianismo. Então, e uma segunda pergunta seria, qual seria a intenção do marxismo? Pode continuar. Qual seria a intenção do marxismo quando ele tenta deturpar esses princípios cristãos? Principalmente o modelo de família tradicional que nós conhecemos, que foram aperfeiçoados durante milênios da nossa história. Essas são as duas perguntas que eu gostaria de deixar e, se possível, gostaria de ver muito a resposta da senhora. Deputada, você pode responder enquanto se aproxima Sérgio Muniz. Israel, que nome bonito você tem. Já te disse isso ontem, quando você foi me buscar no aeroporto, mas repito, nome muito bonito. Bem, na verdade, o que a esquerda tem usado hoje contra nós, conservadores, é uma construção histórica e filosófica do próprio conservadorismo. O cristianismo, como você bem disse, Israel, é o pilar moral da nossa sociedade, e não existem sociedades neutras, certo? Não existe nenhum país ou nenhuma legislação, constituição neutra ou ateia. Existiram algumas revoluções que buscaram abolir a religião e se mostraram desastrosas, que é o caso da Revolução Comunista, da Revolução Russa, de 1917, a Revolução Chinesa e da Revolução Francesa, que foi a primeira revolução antirreligiosa e matou 20 mil pessoas em um único ano guilhotinada. Esse é o resultado de revoluções antirreligiosas. O Brasil não é um país antirreligioso e a nossa Constituição também não é antirreligiosa. E a própria definição que nós temos de Estado laico é uma construção dos protestantes, dos que a gente comumente chama de evangélicos, né? O Estado laico, defendido por Thomas Jefferson desde a Revolução Americana em 1776 e nos anos seguintes, né, 1780,
1790, foi uma construção dos protestantes a fim de apaziguar as relações entre protestantes e católicos. Então, a ideia de laicidade do Estado presumia que o Estado não ia queimar igrejas, não ia perseguir igrejas, não ia condenar bispos e pastores, e que o Estado católico não iria perseguir os evangélicos e o Estado evangélico não ia perseguir os católicos. Em tese, essa é a natureza do Estado laico, e não um Estado que suprime a religião. Inclusive, várias vezes esse debate já aconteceu no nosso país, quando se questionou, por exemplo, o fato de as nossas cédulas de dinheiro terem a frase Deus seja louvado, ou as nossas casas do povo, nossas casas políticas terem um crucifixo, como eu acabei de perceber que temos aqui atrás também, ou imagens religiosas, porque esse Estado laico, o Estado brasileiro, ele não combate a religião. Ele só é neutro em relação a ela no exercício de suas atribuições, e mesmo assim essa neutralidade é bastante questionável, já que a própria delimitação do que é crime ou não é crime transpassa a questão moral, e a questão moral transcende a questão jurídica. Então, nós conservadores não somos positivistas. A gente entende que a lei é submetida à moral. E podemos citar vários exemplos, né? Por exemplo, no Brasil já foi legal escravizar, e não é moral. A gente pode citar o caso da Alemanha nazista também, onde a perseguição aos judeus era institucionalizada, mas era imoral. E só pode existir uma moral acima das leis, e nós só podemos dizer que uma lei é boa ou ruim porque há uma moral que transcende tudo isso. Então, muito bem lembrado por você, Israel, não existe nenhum atraso social na difusão do cristianismo como uma ideia social. Mesmo que as pessoas não sigam como religião, as propostas do cristianismo são de avanço e de evolução, como o próprio respeito aos idosos, às crianças, o fim do infanticídio, o fim do aborto. Então, antes do advento do cristianismo, os idosos, a sogra que só incomodava, a avó que está doente, podia ser facilmente descartada. As crianças que incomodassem, que fossem deficientes físicas, deficientes mentais, também podiam ser descartadas. Só para citar um único exemplo do avanço e da evolução social e no bem-estar social causado pelo advento do cristianismo como ideia, nem mesmo como religião, apenas como ideia, já faz uma grande transformação social. Obrigada.